Olá, tudo bom com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aos conteúdos do nosso segundo bimestre, onde nós já comentamos sobre moluscos. E aí nós vimos então que no filo dos moluscos existe uma grande evolução, né, que é a presença de um celoma, porém ainda reduzido. Nós já tratamos ali no filo dos moluscos de seres vivos com sistema circulatório fechado. Nós já comentamos, embora já tínhamos comentado nos nematóides, de seres vivos com sistema digestório completo. E hoje nós viemos aqui nos anelídeos descobrir quais são as novidades evolutivas para que esse filo, tenha sido aí, então diferenciado em um novo filo. Os anelídeos existem catalogados aproximadamente 15 mil animais, 15 mil espécies animais. Porém, estima-se que desses filos exista mais de 100 mil animais, que ainda não foram descobertos. Então, são estimativas. E aí, quais são as características, dos seres vivos desse filo? Os seres vivos desse filo, que abrigam as minhocas, as sanguessugas, as nereidas, eles têm como importância, a minhoca principalmente, na questão da preparação do solo. Muito se fala de aeração do solo, de incorporar matéria orgânica, humus de minhoca, algo muito importante, até para venda, gerar lucro. Outra coisa também que se utiliza, embora a gente não imagina, é para a medicina. Na indústria farmacêutica, por exemplo, existe uma pomada chamada iridoide, que essa pomada ela é para passar em locais onde existem hematomas. Ela, se tiver sangue coagulado em determinado local, quando você passa essa pomada, ela vai diminuindo esses hematomas, vai fazendo com que esse sangue que está ali acumulado seja drenado. E isso é feito graças a uma substância chamada iridina, que é uma substância que as sanguessugas produzem. Entre outros tipos, de utilização de seres vivos desse filo, nós temos ali, muito antigamente era utilizado, hoje ainda se utiliza, porém em menor quantidade, o uso de sanguessugas para reimplante de órgãos, para tratamento de varizes. Já não é mais uma coisa tão comum, mas ainda se ouve falar. Então, nós temos aí, então, como eu comentei, aproximadamente 15 mil espécies, estima-se que mais de 100 mil existam. Importância econômica e medicinal, conforme nós comentamos, o humo de minhocas, enxertos e reimplantes para restabelecer a circulação original. Como isso? Então nós vamos comentar lá na classe ou subclasse dos iridinos, que eles produzem, ou aquetas, que eles produzem uma substância chamada iridina, que ela faz com que o sangue que esteja coagulado, ele fique mais líquido. E com isso você consegue restabelecer a circulação original, você consegue diminuir o tamanho das varizes. E aí, quais são as características desses vermes, Vermes porque eles têm esse formato vermiforme mesmo, Então, tudo que tem esse formato vermiforme é chamado de verme. Não somente aquele que nós imaginamos, quando se fala de verme, nós imaginamos aqueles parasitas, lombrigas, mas não. São os animais que têm aí esse formato vermiforme. Aqui nessa foto nós podemos ver uma nereida. O que é isso? Então, conforme eu comentei antes, os seres vivos aqui desse filo são classificados em 3 classes principais de acordo com o número de cerdas que eles têm no corpo. Então, aqui no caso, esse aqui é um poliqueta, que nós vamos comentar depois. Por que poliqueta? Porque ele tem muitas cerdas no corpo. E aí ele tem uma particularidade, que é a presença de paratódios, que nós vamos ver depois o que são. Então, aqui nós temos um exemplo de um poliqueta. Mas quais as características básicas dos seres vivos, classificados como anelídeos? Primeiro, ter simetria bilateral. Não é nenhuma novidade evolutiva, não precisaríamos estar comentando sobre isso, mas é sempre importante relembrar, que se eu dividisse o corpo desse ser vivo em 2, eu teria 2 lados iguais. São chamados de vermes, porque eu já comentei, tem formato vermiforme. Cerdosos. Então, o que é isso? Eles apresentam cerdas, mas a minhoca a gente não consegue ver nenhuma cerda aí, Porém, se nós pegarmos com o auxílio de uma lupa, nós conseguimos ver que ela possui cerdas sim para auxiliar na sua locomoção, porém em poucas quantidades. Diferente de um poliqueto, por exemplo, que é aquele que nós vimos na foto anterior, que tem muitas cerdas, bem visível aí a olho nu. Uma característica que as minhocas e os outros anelídeos têm seria homologia seriada. O que é isso? Repetem órgãos em cada um desses metâmeros. O que são metâmeros? Metâmeros são esses anéis, Já são chamados de anelídeos porque tem o corpo dividido em anéis. Esses anéis chamados metâmeros. Então, cada metâmero desses, claro que não todos, porque tem alguns que são diferenciados, existe homologia seriada, ou seja, repetição de alguns órgãos.
Outra característica desses seres vivos que já existia, né, que nós já havíamos comentado antes, era ser triblástico, ou seja, ter endoderme, ectoderme e mesoderme. Outra característica que não é novidade, né, que já existia nos moluscos, porém lá reduzido, é o celoma. E como que é o celoma desse ser vivo? O celoma desse animal é dividido em dois, nós vamos ver uma foto lá, porque existe então o peritônio, que divide esse corpo do animal em duas partes e esse celoma ficou dividido dos dois lados. São seres vivos protostômios, também não é novidade, né? Quando está formando o sistema digestório lá na fase de gástrula, né? Tem um orifício que origina primeiro a boca, depois o ânus. Então por isso eles são chamados ainda de protostômio, porque primeiro originou a boca. E metameria, né? Essa segmentação aí no corpo. Vocês podem observar, por exemplo, que essa minhoca ela tem um pedaço, uns metâmeros ali diferenciados. Se você olhar ali no meio do corpo dela, né, ela apresenta uma partezinha mais clarinha. Essa partezinha mais clarinha, depois nós vamos até ver, né, um anel diferenciado ali, chama-se clitelo, né? Então ele é da classe dos clitelados, as sanguessugas também são, embora o clitelo não seja tão aparente como o da minhoca. E porém nem todas as minhocas têm esse clitelo tão aparente. Isso vai depender da época de reprodução dela. Isso então é um órgão que vai auxiliar aí na produção de um casulo para a reprodução dessa minhoca. O que acontece dentro do corpo desse ser vivo? Então nós temos aí uma minhoca cortada ao meio. Essa não é uma minhoca porque ela tem parapódios, ela tem um diferencial ali que nós vamos ver depois. Então isso aqui é um triblástico, mas vamos supor, né? São todos aí então do mesmo filo. Então a minhoca ela só não vai apresentar essa estrutura lateral aí, mas a estrutura do corpo dela vai ser praticamente a mesma. A parede do corpo desses anelídeos, elas possuem uma cutícula, né? Essa cutícula ela vai ser para revestir o corpo, principalmente para proteção. Nós já tínhamos comentado que os outros seres vivos tinham cutícula. Claro que essa minhoca ela não vai ser digerida por ninguém, né? Ela é de vida livre, mas ela tem uma cutícula de revestimento para proteção. E logo abaixo ela tem aquela epiderme, que é a pele dela propriamente dito, e depois embaixo ela vai ter aqueles músculos, né, os circulares, o longitudinal, que vão ser o que vai permitir então que ela se movimente. E aí tem uma camada de peritônio, que é um revestimento interno do corpo dela. Esse celoma, conforme eu comentei, dividido em duas partes, né, laterais aí, que nós vamos ver numa foto que vai ter ali para frente, né? Então esse peritônio, essa camada que vai cortar o corpo dessa minhoca ao meio aí, vai dividir ele em dois. E temos septos que vai dividir entre os anéis desse animal, vão ter septos, que é uma pequena camada de pele que vai dividir, né, esse animal aí para cada um desses anéis aí ser separados. Exceto nas sanguessugas, que nós temos uma chamada metameria mascarada, que nós vamos ver depois o que é. Como que é a locomoção desses seres vivos? Então, eles têm músculos, né, estruturas antagônicas. Conforme eu comentei aqui na foto passada, ó, ele tem uma musculatura circular e uma musculatura longitudinal. Então, quando uma está contraindo, a outra está relaxando para fazer um efeito rebote, né, para que aquele movimento aconteça. E aí, dentro desse corpo, né, desse celoma, tem esse fluido celômico, que atua como esqueleto hidrostático, assim como era nos nematóides, né? E aí esse animal possui cerdas para sua tração. Ou ele vai ter muitas cerdas, né, se ele for classificado como poliqueto, ou ele vai ter poucas cerdas, né, que é os oligoquetos, ou ele não vai ter cerda, que ele é classificado como aquetos ou irudíneos. Então essas cerdas, para que elas servem? Para tração animal, né? Então ela vai se ancorar em um determinado local, fazendo com que esse movimento aí então seja tracionado, né? Ela é importante aí para que esse ser vivo consiga se locomover, né, para onde ele quiser. Mas se ela não tem as cerdas, como por exemplo as sanguessugas, ela vai ter uma outra estrutura que vai auxiliar ela no movimento, que é a boca transformada aí, então em ventosas. E aí então essas contrações e relaxamento é o que vai fazer o movimento desse ser vivo. Então ali nós temos uma foto de microscopia de também um poliqueto, né? Porque nós vemos aí que tem muitas cerdas, né? Que existem ali aquelas projeções quitinosas, ó, que são as cerdas dela que vai auxiliar na locomoção desse poliqueto. Então esses poliquetos geralmente eles têm movimentos em S, porque um lado vai
esses parapódios que a gente comenta, que depois nós vamos comentar lá para frente quando formos falarmos da classe específica, são essas estruturas ali musculares do ladinho do corpo onde estão fixadas essas cerdas. Tudo isso tem contração e relaxamento, né? E essas cerdas aí vão se fixar em algum local. E aí, enquanto a musculatura de um lado estiver contraída, a outra vai estar relaxada e essas cerdas fixando no substrato aí vão dar a atração a esse animal, né? Então elas são aí longas, né, como um fio de cabelo, auxiliam na natação, mas isso também vai depender de determinadas espécies. Esses, por exemplo, os poliquetos, eles são exclusivamente marinhos, né? 2/3 aí de todos os seres vivos anelídeos são esse tipo de poliquetos, que é algo muito difícil da gente encontrar. E aí essas cerdas rígidas, né, então, vão ficar aí fixadas em algum local, impedindo que esse ser vivo seja levado pela correnteza. Já as sanguessugas, como eu comentei, não vão ter nenhum tipo de cerdas, né? A minhoca tem um pouco, conforme a gente comentou ali, dá para enxergar através das lupas, né? E a sanguessuga não tem. Então, como que ele vai se fixar em alguma coisa para ele conseguir caminhar, né? Se locomover? Ela vai ter a sua boca, né? E ânus diferenciada em ventosas. Então, ela vai colando a boca e vai soltando ânus, vai colando a boca, soltando ânus para ela conseguir aí se locomover. Aí a sanguessuga ali até tem a última linha ali dizendo que ela não tem septos internos. Então, como eu comentei, a minhoca, né, e os poliquetos, eles são divididos em anéis, esse corpo deles, e cada anel tem um septo, ou seja, tem uma pequena pele que separa um anel do outro. Já essa sanguessuga não tem, por isso que eu comentei antes ali que ela tem metameria mascarada. Então, às vezes, você enxerga mais que um anel no corpo dela e depois vai ter um septo, né? Eles são divididos de maneira diferente. Já a minhoca, cada vez que eu olhar ela, vai ter um septo, ou seja, repetição daqueles órgãos específicos. E como que é dividido o corpo desses seres vivos chamados anelídeos? Tem uma parte chamada prostômio, que é a cabeça. Então, veja bem, diferente de protostômio. O que era protostômio que nós comentamos antes? Protostômio originar primeiro a boca, depois o ânus lá no desenvolvimento. Já prostômio é a parte que se chama diferenciada aí, que é a cabeça desses seres vivos. Esse prostômio, ele vai ser diferente para as diferentes classes. Então, o poliqueto, que é aquele que tem muitas cerdas, ele vai ter pequenos olhos, antenas, palpos sensoriais, porque nós estamos falando de seres vivos marinhos, né? De vida livre, então ele tem aí o seu diferencial. Já os oligoquetos, as minhocas, por exemplo, eles não têm apêndice ao longo do corpo. Se você olhar uma minhoca, dificilmente você sabe onde é a cabeça, onde é o ânus, né? Claro que você vai ter ajuda daquele clitelo, que é aquele órgão de reprodução, para você conseguir ver o que é o que. E aí dentro desse corpo também tem o peritônio, que é aquele revestimento interno, que nós já até comentamos, né? O tronco, que é a parte dos metâmeros mesmo, propriamente dito no corpo dela, e o pigídeo, que é aquela porção final. Então, se você observar uma minhoca, você vê que na parte da cabeça dela os metâmeros são diferenciados, né? Que é o prostômio, e na parte final do corpo dela, o pigídeo, também eles vão se diferenciando. Então, eles não são considerados metâmeros propriamente dito. Por isso, eles têm essa nomenclatura de prostômio e pigídeo. E aí, quando eles forem crescendo, quando essa minhoca for crescendo, né, nos novos metâmeros, então, vão ser próximo ao ânus, esses que vão se desenvolvendo. Então, quanto mais próximo da cabeça, mais velho é esse metâmero. Comentei antes, então, sobre o celoma delas, dá uma olhada ali na foto, ó. Tem a mesoderme revestindo 100%, né, todos os lados desse celoma, e esse celoma dividido em dois, porque existe uma pele aí, então, né, que vai separar esse ser vivo em duas partes. Como que é a locomoção desses seres vivos? Então, eu comentei antes, dá uma olhada ali na foto das sanguessugas, né, ela tem aqueles medipalpos, que se chama, ou seja, ela vai projetar a cabeça dela, né, colar em um substrato, soltar a parte que tem o ânus, e depois ela vai colar mais perto a parte que tem o ânus, vai soltar a parte que tem a cabeça, né, vai para frente e assim por diante. Já aqueles que são os poliquetos, ou seja, que tem muitas cerdas, eles vão se locomover como S, conforme nós já comentamos. Então, o que acontece? Quando um lado da musculatura está distendido, outro lado está relaxado, e aquelas cerdas vão se fixar em algum local e vão dar para elas esse formato de S.
Já as minhocas, né, ela vai contraindo e relaxando no meio do corpo, então ela vai fazendo aquela vai contraindo e relaxando. Então, quando um pedaço dela estiver relaxado, bem gordinho, o outro vai estar contraído, bem fino. E assim por diante, ela vai fazendo a sua locomoção, se ela conseguir se fixar no substrato, né? Então, ela tem aquelas cerdas para se fixar. Se ela não conseguir, ela fica se debatendo até conseguir se fixar. Sistema digestório e circulatório. Então, nós comentamos de sistema circulatório completo, né? Então, nós temos a boca e termina, então, no ânus desse ser vivo. Qual que é uma diferença que nós temos no corpo desses animais? Papo, né, para armazenamento de alimento, e moela. O que é a moela? A moela vai ser para digestão mecânica. Então, nós temos uma digestão química no corpo desse ser vivo, mas também temos uma digestão mecânica. Então, essa moela tem como se fossem microdentes, né? Ela fica batendo e esse alimento, esses torrões, vão se quebrando e vão passando ali pelo intestino. Esse intestino, ele tem uma aba chamada tiflossole. O que é isso? Como no nosso intestino existem aquelas microvilosidades, ou seja, o intestino ele não é um tubo cego redondo que passa o alimento por ali e só vai sendo absorvido, né? O que acontece? Ele aumenta a sua superfície de absorção. Então, como no intestino humano, por exemplo, que ela tem aquelas vilosidades, microvilosidades, aqui na minhoca existe esse tiflossole, que é uma dobra no intestino que aumenta a superfície de contato desse alimento para aumentar a absorção. Então, aqui até deixei duas fotos iguais, né? A mesma foto, só dei um zoom aí nela. E o sistema circulatório? O sistema circulatório é uma circulação fechada. Lembra que eu comentei antes que existe repetição de órgãos? Então, o que acontece? O sistema circulatório são dois vasos principais, que é o ventral e o dorsal, ou seja, passa um vaso por todo o corpo dela embaixo e passa um vaso por todo o corpo dela em cima. Aqui a gente já fala de animais até com hemoglobina, né, com sangue mesmo. E aí temos os vasos laterais. Esses capilares laterais são vasos pulsáteis, que a gente chama, então eles funcionam como se fossem corações. Então por isso que se fala que repete os órgãos. Então é como se em cada anel da minhoca existisse um coração. E claro que tem os corações principais, que são aqueles que ficam ali próximo, né, à faringe ali, por exemplo, que vão pulsar mais. Mas todos os outros vasos aí, então, dorsal e ventral, vão se encontrar por um vaso chamado lateral, e esse vaso lateral vai ter em todos eles e vai fazer com que esse sangue pulse aí de um para outro. Como é o sistema nervoso desse ser vivo? Chamado sistema nervoso ganglionar, conforme nós já tínhamos visto, né, com gânglios principais. Então ele tem um gânglio aí também na volta da faringe, que é um gânglio cerebral, que é um gânglio principal maior, de onde partem para a parte da boca os nervos sensitivos, né? Forma-se um anel na volta dessa faringe e desse anel, né, sai um gânglio subfaringiano, que é um gânglio menorzinho, e dele partem cordões nervosos que vão passar por toda a parte de baixo aí do corpo do animal até lá o fim do animal. Lá nos nematóides nós comentávamos que tinha em cima e embaixo, né? Aqui nos anelídeos não, só vai esse cordão vai passar com esses gânglios segmentares para o corpo inteiro, para todos os segmentos dessa minhoca. Como é a excreção? Então a excreção ela tem um par por segmento de protonefrídeos. O que é isso? São como se fossem os néfrons aí do nosso rim, né? As unidades filtradoras. Então, o que eles vão fazer? Esse nefrostoma, né? O que acontece? Ela tem os anéis, de vários anéis nesse corpo. Um protonefrídeo, ele vai ficar com o nefróstoma, ou seja, é onde ele coleta toda a sujeira metabólica de dentro do celoma, e ele processa aquilo ali e joga fora pelo poro que tem no outro anel. Então, o que acontece? Esse anelídeo ele tem dois anéis no corpo, né? Ele faz toda a filtração do que tem aqui, nesse metâmero, e joga fora pelo poro nesse metâmero aqui. Então, ele filtra de um anel anterior para jogar pelo poro do posterior. Filtra de um anterior, joga para fora pelo poro do posterior. Então, o que acontece? Porque ali nessa passada, dentro desse protonefrídeo, ele consegue reabsorver ainda tudo aquilo que é reabsorvível e o corpo ainda vai utilizar, né, que não está pronto para ser descartado. Então, o que acontece? Tem um nefridioporo aí, um par por segmento, e desse segmento, né, que vai sair o poro, não é a sujeira metabólica recolhida por ele, ou seja, é recolhido no anel anterior,
joga-se pelo poro do posterior. Então, toda vez que tiver um poro, quer dizer que aquela sujeira metabólica que está sendo removida ali é do septo anterior. Do metâmero anterior. E a reprodução, né, nós comentamos sobre os clitelados, ou seja, clitelos são aqueles que têm aquela estrutura de reprodução diferenciada no corpo. São hermafroditas. Quem são eles? São as minhocas e as sanguessugas, ou seja, os anelídeos classificados como oligoquetos e como irodíneos. Já os poliquetos não têm esse clitelo, então não são clitelados. E aí nós já estamos falando de animais dioicos, né, que os gametas ficam ali maturando no celoma e ela vai jogar aí, né, e a reprodução vai ser diferente. E também temos reprodução assexuada, né, por fragmentação, 1 ou 2 segmentos. Não são todos que fazem, mas você também consegue reproduzir aí um anelídeo através da fragmentação. Ou seja, com 1 ou 2 metâmeros cortados, esse ser vivo vai conseguir se regenerar e dar origem a uma minhoca nova, por exemplo. E aí, então, nós vamos comentar sobre essas classes, essas diferentes classes e suas características peculiares na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e que estejam todos bem.